versículo 33. Eu botei aí, tá aí, ó. O tema daqui a pouquinho tá aí. Manda botando lá. Todos acharam, amém? Deus é a minha fortaleza. Oh, glória, tudo a ver, ó. Deus já está falando com a gente aí. Deus é a minha fortaleza e a minha força. Ele perfeitamente, nosso Deus é perfeito, amém? Desembaraça o meu caminho. Você pode glorificar o Senhor? Faz ele os meus pés como das servas e me põe sobre as minhas alturas. Você vai estar acima das tuas dificuldades, acima das tuas adversidades. Versículo 35: instrui as minhas mãos para a peleja. Tá bom aí. Pode sentar adorando o Senhor em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos aqui, nós te louvamos por esse momento de comunhão, de adoração, onde o teu nome está sendo celebrado, adorado, Senhor. Senhor, temos prazer em tua lei, prazer em te adorar. Senhor, nesse momento me coloco, Senhor, como um instrumento em tuas mãos. Tome a vida do pregador, Senhor. Conceda a palavra de sabedoria, de revelação e de conhecimento. Que junto com essa mensagem, vidas possam ser abençoadas. Que possa ser gerada a vida de Deus. Que vidas possam ser curadas, libertas, Senhor. Senhor, recebendo renovação espiritual, resposta de Deus. Senhor, que teu Espírito possa ser o ministrador desta noite mais uma vez neste lugar. Nós oramos a Ti, Pai, como dependentes que somos. No nome de Jesus, e todos quanto creem, digam amém, amém e amém. Amém, querido? Quantos podem declarar comigo? Deus é a minha fortaleza, é a minha força. Ele desembaraça os meus caminhos. Ele instrui as minhas mãos para a peleja. Aleluia, isso é forte demais. Queridos, sobre essa verdade bíblica aqui, eu estava meditando nessa semana, e uma das palavras que o Espírito Santo me trouxe ao meu encontro foi essa palavra: não desista, ainda existe esperança. Fala pelo menos para duas pessoas que estão do seu lado e fala assim: meu irmão, não desista, ainda existe esperança. Aleluia! Cristo é a esperança da glória. Aleluia! Cristo é a nossa esperança. A tua esperança não está no homem, a tua esperança não está no dinheiro, a tua esperança não está nas coisas. Por mais que você precise de muitas coisas, quem é o teu provedor é o próprio Deus. Ele é o Jeová Jireh. Deus, ele pode usar até o homem em benefício do homem, mas quem é a tua esperança é o Senhor. Aleluia! Aqui a própria oração de Davi, ele declara: Senhor, tu és a minha fortaleza. Senhor, tu és a minha força. Só tu pode desembaraçar o meu caminho. Tu me dá sabedoria e instrução, aleluia, as minhas mãos para guerrear, para pelejar. Isso é discernimento que ele está dizendo que recebe de Deus, estratégia para ser mais do que um vencedor. Amados, sobre essa verdade, essa palavra que veio ao encontro sobre não desista. Quantas pessoas cristãs que quando recebem uma má notícia, quando sofre talvez uma adversidade, quando passa por problemas, seja qualquer tipo de ordem, seja financeira, familiar, seja uma enfermidade, pessoas que têm um Deus Todo-Poderoso, Cristo é a esperança da glória, e no momento que ele precisa pelejar, no momento que ele precisa usar os recursos espirituais, as armas espirituais, como diz Paulo, é muito mais poderoso que as carnais, seja oração, como foi dito aqui, a armadura de Deus, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o capacete da salvação. No momento de luta, no momento de adversidade, de crise, em vez de ele se voltar para Deus, ele toma uma contramão.
Ele toma um posicionamento contraditório àquilo que Deus nos ensina. Pessoas acabam, às vezes, sucumbidas pelos problemas, acabam se entregando ao desânimo, à tristeza, à angústia, e começa ali a abrir no mundo espiritual uma legalidade. Pessoas começam a viver de uma forma solitária, deprimidas, oprimidas, enquanto tem um Deus que tudo pode. Aleluia! E acaba se rendendo à situação, se rendendo à angústia, se rendendo à tristeza, e deixam de buscar aquele que é poderoso para mudar a nossa história, aquele que é poderoso para mudar o nosso cativo. Meu irmão, a Bíblia fala que na sua mão há força e há poder, e ninguém pode resisti-lo. A fonte da tua ajuda, a fonte da solução dos teus problemas, a fonte da tua força, a fonte da tua esperança, a fonte da tua renovação se chama Jesus Cristo, a esperança da glória. Aleluia! E quantas pessoas acabam lançando a toalha na lona, acabam desistindo de tantas coisas, tantos sonhos de Deus, se entregando ao desânimo. Aqui nós aprendemos pela manhã e mais uma vez dissemos no estudo bíblico que a palavra ânimo significa aquele que tem vontade de vencer. A pessoa animada, ela vence. Você não consegue, você nunca viu uma pessoa desanimada ela alcançar alguma coisa. Uma pessoa desanimada não pode concluir uma faculdade. Uma pessoa desanimada ela não tem expectativa de futuro. Ela não tem esperança para nada, porque ela só vive desanimada. Uma pessoa desanimada ela não vence, ela não triunfa. Da mesma forma como Josué e Caleb, dos 12 espias, ele declarou ao povo, quando tiveram visto a terra da promessa, eles foram espionar a terra e trouxe o relatório a toda a congregação. A grande parte da congregação foi contaminada pela incredulidade dos 10 espias, enquanto Josué e Caleb houve um espírito diferente que a Bíblia diz. A Bíblia fala que Josué e Caleb disse ao povo: vamos subir animosamente, porque Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele disse. Vamos subir com fé, vamos subir com confiança, vamos subir com vontade de vencer. Então a pessoa que ela se rende ao desânimo, quantas pessoas talvez você conhece, talvez você já se achou assim, pessoas que às vezes deixam de estar congregando, pessoas que frequentam o culto de uma forma ativa, mas sucumbida ali por um problema, por uma adversidade, deixa a tristeza dominar o seu sentimento, o seu coração. O inimigo leva cativo aquela pessoa, porque quanto mais você busca a solidão, quanto mais você busca ficar isolado, é da mesma forma que você tem um grande rebanho de ovelha, e aquela ovelha ela vai para distante do rebanho, aquela ovelha vai para distante da direção do pastor. Uma ovelha desgarrada, isolada, com certeza é uma ovelha vulnerável, com certeza ela vai ser mais fácil de um lobo feroz e veloz ali a tragar a sua vida. Então da mesma forma, meu irmão, o teu lugar não é distante da presença, o teu lugar não é distante da casa de Deus, o teu lugar é na comunhão, onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Quantas pessoas se entregam a isso? E Satanás ele se aproveita da condição daquela pessoa, a legalidade que ela está dando, e ali ela se entrega às vezes à depressão, se entrega à tristeza, e ele acaba deixando de viver os sonhos de Deus na sua vida. Quantos aqui têm sonhos de Deus? Diga glória a Deus. Fala para você, não, sonhos de Deus não vão morrer na sua vida. Fala para o teu irmão, você está proibido de morrer antes que os sonhos de Deus se concretiza na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Como dissemos aqui uma vez, nós mesmos, levando a nossa vida dessa maneira, se entregando à tristeza, à angústia, ao desânimo, nos tornamos nosso próprio inimigo. Porque nós, quando nós paralisamos em nossa vida espiritual, as bênçãos de Deus ficam travadas sobre a nossa vida. Deus ele quer derramar, Deus ele quer cumprir as suas promessas, mas Deus não trabalha num coração desanimado, Deus não trabalha num coração que não há fé, Deus não trabalha num coração onde habita incredulidade, onde se permeia a dúvida. Não, meu irmão,
Sem fé é impossível, não será difícil, é impossível agradar ao Senhor. Então, em minhas lutas e minhas intempéries, muitas pessoas deixam de cultuar, deixam de orar, e você acaba vendo uma legalidade sendo dada, porque no momento que você tem comunhão com Deus, no momento que você está no meio do prazer espiritual, no momento que você está buscando, independente da qualidade de vida que você está vivendo ou passando, independente do momento que você está vivendo, quando você busca em Deus em todo tempo e fora de tempo, o teu discernimento fica apurado, a tua intimidade com Deus fica apurada, você tem força em meu caos, em minhas lutas. Deus é a tua força, Deus é o teu refúgio, Deus é a tua fortaleza, Deus vai instruir as tuas mãos, te dando habilidade e estratégia para você vencer e triunfar essa situação. Como eu posso, em meu caos, a minha vida e minha dificuldade, abandonar a fonte, aquele que tem o poder de mudar a minha vida? Porque ele fala, agindo eu, quem impedirá? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Como é que eu posso andar em minhas crises, onde muitos têm a tendência, em vez de mergulhar mais, de buscar mais, abre a mão da comunhão? E com isso eles vão sendo assolados pelas dificuldades, vão sendo sucumbidos pelas adversidades, o inimigo vai trabalhando e começa a entrar frieza, a mornidão espiritual, as pessoas começam a perder o discernimento, ela começa a tomar atitude no seu braço de carne, ela começa a agir na sua carnalidade, seja na sua empresa, seja no seu casamento, seja na educação dos seus filhos, seja na área que for. A pessoa ela começa a dar mais legalidade à carne, porque não alimenta as coisas de Deus. Ela está longe da presença, longe do rebanho, longe da comunhão. E quando diz a palavra do Senhor que é perfeita, aleluia, abre em Hebreus capítulo 10, a palavra do Senhor nos dá uma orientação. Em Hebreus capítulo 10, a palavra do Senhor diz, aleluia, Hebreus 10, 23, retenhamos firme, aleluia, não é com dúvida, não é com desânimo, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremos uns aos outros, ou seja, na comunhão, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quando vede que se vai aproximando aquele dia. Então a Bíblia fala e nos dá uma recomendação, estimularmos uns aos outros a fé. É no meio da comunhão, quando você vem no culto, mesmo fraco, a Bíblia fala, diga o fraco que eu sou forte. Porque é no momento da adoração, é no momento do louvor, é no momento da palavra, que o Espírito Santo pega a mensagem e vai gerando vida em nós. Não uma vida qualquer, uma vida com qualidade, uma vida com abundância, uma vida acima da média. Quando chego às vezes na casa de Deus, como já disse, arroz de terceira, quebrado, às vezes sugestionado pelo inimigo, decepcionado com a vida, com a cabeça cheia de problemas, angustiado. Mas quando entra na casa de Deus, aquele que tem cuidado de nós, ele libera uma palavra de vida, ele libera uma palavra de esperança, ele fala conosco, ele começa a ministrar no nosso coração, porque você não está desapercebido diante dos olhos vivos de Deus. Nenhuma lágrima passa despercebida diante do Senhor, seja de tristeza ou alegria, a Bíblia fala que Ele colhe no seu odre, aleluia. Então Deus, Ele tem cuidado de mim e de você. Não andeis inquietos com coisa alguma, mas que antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Lançai sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele, o Senhor, tem cuidado de vós. Aleluia! E quanto mais nós precisamos mergulhar. Eu conheço como pastor, irmão, experiências, gabinetes, pessoas que às vezes em meio à dificuldade, elas preferem agir na força do seu braço. Ela começa a andar segundo a sua direção, ela começa a perder discernimento espiritual, ela começa a cometer atitudes carnais, porque está perdendo a visão, porque está longe da comunhão. Aleluia! É exatamente onde o inimigo
trabalha com mais legalidade. Você entende que você depende de Deus todos os dias? É diariamente. Você entende que um culto, quando Deus ministra a nossa vida, é um combustível para a gente vivenciar e vencer mais uma semana? Aleluia! Que nos traz força, que abre a nossa visão, onde nós recebemos a unção quando ela é ministrada sobre a nossa vida. Aleluia! Nos capacitando para vencer mais uma semana, nos dando habilidade, estratégia, até mesmo para lidar com os problemas. Deus nos dá sabedoria que vem do alto, Ele instrui as nossas mãos, nos dá estratégia para a peleja, para guerrear. Aleluia! Fala para o seu irmão, não abaixa a guarda, meu irmão. Sabe por quê? Muitas pessoas, irmãos, às vezes, no momento da dificuldade, ela se coloca no centro da situação e ela acha que está no controle de tudo. Eu vou dar meu jeito, eu vou fazer da minha maneira. Ela começa a colocar a sua força no braço de carne. Em Jeremias capítulo 17, eu falei uma coisa aqui um tempo atrás, e meditando nessa palavra o Senhor me lembrou. Em Jeremias 17, escute isso que é algo revelador para a sua vida. Jeremias capítulo 17. Irmão Alexandre, eu botei esse versículo aí, vê se você encontra ele. Escute aí, está assim, ó. Assim diz o Senhor. Jeremias 17, versículo 5. Maldito o homem, aquele Geber, Geber. A palavra homem, naquele versículo, o primeiro homem, naquele versículo no hebraico, se chama Geber. Se escreve Geber, mas se fala Geber em hebraico. No original da Bíblia, você entende que a Bíblia, ela foi traduzida para o nosso português em vários dialetos e línguas. Então, no original da Bíblia, está escrito: assim diz o Senhor, maldito é o Geber, o homem chamado Geber. O que significa Geber? Significa homem forte, chamado para ser um campeão. Você foi chamado para ser um campeão. Você foi chamado para ser uma campeã, meu irmão, em nome de Jesus. Se você está se vendo como derrotado, isso não provém de Deus, vem do diabo. A Bíblia fala assim: diz o maldito do homem, Geber, que confia no homem. No segundo homem, no original, está escrito Adão, também no hebraico. Esse Adão significa homem natural, que confia no homem Adão e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Escute isso. Deus chamou para ser Geber, homem forte, um campeão. Mas quando eu deixo de ser esse campeão, Geber, quando eu não ando com Deus, quando eu não busco Deus, eu estou me tornando um Adão, um homem natural. Eu tento levar a vida da minha maneira, eu faço as coisas do meu jeito, eu tento tomar atitudes sem consultar a Deus, sem ter discernimento espiritual, sem ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu começo a tomar posicionamentos errados. Deus está falando para a sua igreja: eu chamei para você ser um Geber e não Adão. Enquanto você vive como um Geber, a nossa força é o Senhor. Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu refúgio, é o meu socorro bem presente. Enquanto você vive nessa comunhão, como diz em João capítulo 15: se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Assim diz o Senhor. Você é um Geber. Mas quando vem um problema, a situação, você abandona a caminhada, você abre mão de cultuar, você está triste, abatido, e começa a alimentar aquele problema, começa a alimentar aquela situação, começa a perder discernimento, começa a entrar na carnalidade, as coisas vão indo de mal a pior. Eu conheço pessoas que tentam às vezes tapar o sol com a peneira. Ela dá um jeito aqui por estar longe da comunhão, ela dá um jeito, daqui a pouco aparece outro problema, dá outro jeito, ela começa. E eu perguntei assim: meu irmão, minha irmã, até quando você vai ficar usando o teu braço de carne? Até quando você vai ficar no centro da sua vida e deixar Jesus de lado? É uma coisa que vem, pessoas que se levantam. Por que isso está acontecendo? Porque você está andando como Adão. Deus quer que você ande como um Geber, um homem forte, aquele que nasceu para vencer, aquele que nasceu para ser um campeão. Aleluia! A Bíblia fala, meu irmão, assim diz o Senhor no versículo 5. Pega a tua Bíblia no capítulo 17 de Jeremias.
Assim diz o Senhor: maldito do homem que confia no homem, no Adão, homem natural. Faz da carne o seu braço. Ou seja, eu estou controlando tudo, deixa comigo, eu resolvo, eu tomo minhas próprias decisões, eu controlo tudo, eu dou jeito daqui, eu dou jeito dali, e acaba se perdendo. Escute isso: faz da carne o seu braço, aparta o seu coração do Senhor. Está longe, está longe. Aí diz aqui no versículo 6: porque será como a tarmagueira no deserto, não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Olha só, uma pessoa que tenta conduzir com o seu braço de carne, vive num tremendo deserto. Olha só, pessoa no deserto, na terra salgada, um lugar inabitável. Agora, continuando o versículo: bendito, ou seja, aquele que o Senhor quer bem. A palavra bendito significa isso. O varão que confia no Senhor. Quantos confiam nele? Diga glória a Deus. A tua confiança está onde, meu irmão? Em nome de Jesus. A confiança no problema está nessa tristeza, nessa angústia, para você alimentar essa situação, para você se deixar levar, ser oprimido, deprimido? Ou a sua confiança naquele que Cristo, aleluia, é a esperança da glória? A Bíblia fala aqui: porque bendito o varão que confia no Senhor, aleluia. A nossa confiança está nele, cuja esperança é o Senhor. Porque esse que confia em Deus, versículo 8, a receita aqui, ó, olha o resultado: porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, vai ficar verdinho, meu irmão, no ano da sequidão, não se afadiga e nem deixa de dar fruto. Você vai dar fruto, meu irmão, é meio todas as estações, seja no calor, seja no frio, seja no inverno, seja no verão, você vai dar fruto, porque você coloca a sua esperança no Senhor. Não está no braço da carne, não está nas tuas mãos, mas é Deus que vai instruir as tuas mãos para a peleja. Quando você confia nele, quando você coloca a sua confiança, eu não tenho sabedoria, eu não tenho estratégia, mas ele vai instruir as minhas mãos para a peleja, porque o Senhor é minha fortaleza, porque o Senhor é minha força, aleluia. Davi declarava isso todo o tempo, aleluia, e toda hora. Aonde está a nossa esperança? Meu irmão, em Efésios capítulo 3, versículo 20, a Bíblia fala que ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Eu não sou poderoso, você não é, mas nós cremos naquele que tem o poder de fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Por isso eu ando com ele, ao lado dele, porque sem mim, ele disse, nada podereis fazer, mas com ele nós somos mais do que vencedores. Queridos, em nome de Jesus, em Lucas capítulo 10, você vê a história de duas irmãs, duas histórias e duas situações diferentes, dois ensinamentos. Você vê a história em Lucas 10, versículo 38, a história de Marta e de Maria. As irmãs de Lázaro estavam ali onde Marta recebeu Jesus em sua casa, ali recebeu naquele momento, enquanto ela se preocupava com tantos afazeres, Maria, a sua irmã, estava aos pés do Senhor, ali ouvindo a sabedoria. Não é toda hora que você recebe Jesus em carne e osso, em sua casa. Maria, ela foi inteligente, Maria, ela foi sábia, ela foi bendita. Naquele momento ali ela se posiciona, ela para tudo, ela vai aos pés do Senhor e começa a se alimentar, a receber da sabedoria que vem de Deus. A Bíblia me diz que Marta, olhando para sua irmã Maria, prostrada aos pés do Senhor, enquanto ela estava distante de Deus ali, de Jesus, trabalhando, preocupada com tanta coisa, a Bíblia fala que ela se encontrava enfadigada, desanimada. Meu irmão, quem anda longe de Deus vive em desânimo. Enquanto Maria
Jesus ele repreende Marta dizendo: Marta, porque ela disse ao Senhor: Senhor, não te importas da minha irmã estar aí, eu estou tanta coisa para fazer, ela deve me ajudar. Ela pensou que Jesus ia repreender ali Maria. Pelo contrário, Jesus disse: Marta, Marta, anda ansiosa e preocupada, fadigada com tantas coisas, mas a Maria, tua irmã, escolheu a boa parte e que não será tirada. Quando você busca Deus, hoje, nessa noite, você está recebendo uma boa parte e dela não será tirada em nome de Jesus. É uma porção do Espírito Santo, é uma unção sobre a tua vida, é uma direção, uma estratégia, é uma esperança se renovando a tua alma, ao teu coração, é Deus abrindo a nossa visão. Quando nós andamos na presença de Deus, nós não perdemos tempo, somos abençoados, bem-aventurados, benditos de Deus, e essa parte ninguém tira. Quantas pessoas às vezes ficam curtindo a depressão, a deprê, que é um nome bonito, né? Eu estou de deprê, eu estou meio que deprê. Tem um corinho que diz assim, ó: está sofrendo porque quer, está sofrendo porque quer, deixa de ser bobo, aceite logo o Jesus de Nazaré. Eu vou ficar curtindo deprê? Eu vou curtir angústia, curtir tristeza, aonde eu sirvo Deus que transforma a tristeza em alegria, aonde Deus transforma a maldição em bênção, aonde Deus ele colhe minhas lágrimas, que diz a mim: o teu choro, filho, pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu vou buscar essa fonte, porque nessa fonte tem tudo que eu preciso e você precisa. As pessoas abrem mão. Hoje vemos a escola bíblica muito abençoada, falamos de administrar o nosso tempo. Quantas pessoas estão com prejuízo na sua vida porque administram mal o seu tempo, até o seu relacionamento com Deus? Algo que fosse assim, passa desapercebido. Tem tantos problemas, eu tenho que resolver. Quem vai resolver é Jesus na sua vida, irmão, com a sabedoria de Deus. O homem sozinho se perde. A Bíblia fala, é ele, Salmista Davi fala, ele era rei, meu irmão. Você acha que esse homem também, como era que é o tempo dele? Quais eram as causas que ele tinha que julgar? Olha as grandes preocupações e responsabilidades de um rei. Mas sabe o que ele disse? Tu és a minha fortaleza, Senhor, tu és a minha força, é tu que vai desembaraçar o meu caminho. E quantos crentes embaraçados? Em Hebreus capítulo 12, pega a sua Bíblia em nome de Jesus, dá um pulinho lá para Hebreus capítulo 12. Diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados, versículo 1, de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência. Fala, irmão, com paciência. Esse negócio é estranho, pastor, eu não entendi. Como é que eu posso correr com paciência? Me explica isso. Jesus ele pede uma loucura para mim. Eu devo correr câmera lenta? Correr com paciência? Não, meu irmão. Correr com paciência significa você vai correr para o alvo, mas é com capacidade de esperar em Deus, porque é um tempo determinado para todas as coisas. Quantas às vezes não tem essa paciência, se torna impaciente? Eu não vou buscar porque até agora não vi nada, nada aconteceu, nada mudou. Ei, a Bíblia fala o seguinte: deixai todo o embaraço e pecado. Existem dois elementos, não é só pecado não, hein? Tem crente que não peca, não está no adultério, não está roubando, mas está caindo em embaraço. Pecado significa errar o alvo. Quando eu fico curtindo a deprê na minha casa, quando eu fico curtindo tristeza, só crise, problema, o cabeção fica desse tamanho, você não está no pecado ainda, mas está caminhando para ele. Daqui a pouco está negando fé, daqui a pouco está morrendo espiritualmente, já a pouco não tem mais visão daquilo que Deus falou, os sonhos de Deus começam a ficar engavetados. É embaraço que está caminhando para o pecado. A distância de Deus nos traz frieza, nos faz a gente andar em carnalidade. O pecado bate a porta. Meu irmão, a Bíblia fala: corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
Deus tem uma carreira para você. Deus, Ele tem um sonho para mim e para você, em nome de Jesus. Corra com paciência, não seja precipitado, não fique inquieto, não fique ansioso, é porque eu não tenho nada, eu não estou vendo nada, nada aconteceu. Meu irmão, para e deixa Deus ser Deus em nome de Jesus na sua vida, porque é um tempo determinado para todas as coisas, assim diz o Senhor. E quem crê verá a glória de Deus. A Bíblia fala, quem crê verá a glória de Deus. Então, amados, em nome de Jesus, uma das coisas aqui que eu coloquei aqui algo, pessoas que às vezes abandonam a presença de Deus, pessoas que se entregam a tantas coisas, afrouxando a sua vida, a sua caminhada espiritual, onde o inimigo encontra legalidade para operar. Quanto mais o homem vive em solidão, isolado, mais o inimigo ele tem força para trabalhar na mente da pessoa. A mente vazia, como diz aí o popular, é oficina do diabo. Em Isaías 45, fala assim, Jesus não tem que estar atrás, nem no teu lado, Jesus tem que estar à frente, meu irmão. Você quer vencer? Você quer prosperar? Você quer ver as coisas acontecer? Corre com paciência, mas deixa Deus ser Deus. Em Isaías 45, versículo 2, aleluia. Aqui Isaías, ele ministra algo tremendo, diz assim, eu irei adiante de ti. Quem vai na tua frente? Diga. Deus, aleluia. Deus, ele fala a você, meu irmão, a mim, eu irei adiante de ti. Meu irmão, você tem um favor dele, quem é que pode contigo? Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Aleluia. Quem vai quebrar todo o impedimento que se levanta na tua vida, todo gigante que se levanta, tenta te intimidar, todas as muralhas que você tem que enfrentar e tem que ser lançada por terra, não vai ser o seu braço de carne, não vai ser o Adão, mas é o Guemer, aquele que nasceu para ser um campeão. Quando você anda com ele, aleluia, quando você se ajunta com o Senhor, quando Paulo fala em 1 Coríntios 6,17, aquele que se ajunta com o Senhor se torna um só. Se você se torna um só com Deus, quem é que pode com você? Quem é o diabo? Quem é o homem? Quem é a sociedade? Se você se ajunta com ele, quando a visão dele passa a ser a sua, quando a vontade dele passa a ser a sua vontade, quando você começa a andar com ele, ele fala, eu vou endireitar as tuas veredas, eu vou à frente de você, eu vou despedaçar todos os impedimentos de se levantar. Pode ser mar vermelho, pode ser gigante, pode ser muralha de Jericó. Meu irmão, eu vou despedaçar os ferrolhos de ferro, eu vou destruir as portas de bronze e vou te dar os tesouros encobertos. É pouco? Se não é pouco, meu irmão, dá um glória bem bonito para Jesus. Aleluia! Meu irmão, ele tem esse poder. Como é que no meio das lutas, da dificuldade, eu vou parar? Como é que um cristão que se preze, no meio de tantas coisas, o mundo jaz do maligno, nós não damos exemplo das aflições, a Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas ele diz, mas eu venci, você vencerá. Eu vou te livrar. Como podemos, no meio das guerras, abandonar, abaixar a guarda, nos afastar daquele que tem o poder de mudar a nossa sorte? Se ele tem, nós temos o favor dele. Quantos em meio à dificuldade não tomam um posicionamento contrário, como eu estou dizendo aqui nessa noite? Como o Senhor está falando conosco. Às vezes é um desemprego, a tristeza entra, o culto Deus está ministrando, às vezes é uma estratégia, é uma sabedoria, é uma palavra de fé. Às vezes a gente deixa de receber aquela porção, onde não será tirada, será guardada na tábua do meu coração, que me dará força, uma instrução que Deus me dará, para mim administrar a minha vida, a estratégia de Deus, instruir minhas mãos para a peleja, para a guerra, e naquele momento, eu sucumbido pelos problemas, eu me afogo na angústia, e deixo de lutar como um vencedor. Por que eu devo buscar a Deus, irmão? Além do maior milagre que Ele me deu, que é a salvação da minha alma, eu posso aqui ficar a noite tanto dando 1001 motivo, porque você não pode abandonar o barco. Aleluia. Porque em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20,
A Bíblia fala que tantas e quantas promessas há em Deus, tem nele o sim e o amém. A Bíblia fala que as promessas de Deus na nossa vida tem o sim de Deus e tem o amém. Por que não abro mão dessa comunhão? Porque as promessas de Deus continuam de pé na minha vida. Porque em 2 Coríntios, capítulo 2, a Bíblia fala lá no versículo, se não me engano, 14, a Bíblia vai dizer o seguinte: graças a Deus nós damos ao Senhor, porque Ele nos faz triunfar sobre todas as coisas. Aleluia! Porque lá em Coríntios, Paulo diz também: aquele que ajunta com o Senhor, se torna um só. Quem é que pode revogar a bênção de Deus na sua vida, quando Deus ele diz: eu vou abençoar, eu vou abrir a porta, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou restaurar? Quando Deus libera a palavra, quem é o homem que pode revogar a bênção de Deus? Como é que eu posso abandonar? Como é que eu posso deixar de buscar aquele que muda a minha vida? Aquele que tem todos os recursos. Quando os meus recursos naturais se esgotam, Deus vem com recursos espirituais e derrama sobre a minha vida em nome de Jesus. O impossível acontece. Como Deus falou ali com o próprio Abraão: há alguma coisa difícil para mim? Não, não há nada difícil para mim. Há para mim, Adão, natural, homem, braço, carne. Mas para o Deus que eu sirvo, tudo é possível por aquele que nele crê. Aleluia! E é isso que Deus está falando conosco nessa noite. A palavra de Deus, ele fala, meu irmão, ele faz um convite em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele fala: vinde a mim, não somente que estão lá fora, mas dentro da igreja, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus tem um alívio para o nosso momento de angústia, o momento das pressões dessa vida. Ele fala: vinde a mim, é um convite. Tem crente que está esperando Cristo em casa. A Bíblia fala: achegai-vos a Deus e Ele achegará a vós. Eu tenho que me achegar a Ele, porque isso é um ato de fé. Eu tenho que ir a Ele. Achegai-vos a Deus e Ele achegará a vós. A Bíblia fala que eu devo buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, assim diz o Senhor. E quantas pessoas vivem e se prostram diante dos problemas, adoram mais os problemas do que a Deus. Por que então o Senhor fala: vinde a mim os oprimidos, sobrecarregados, que Ele traz alívio? Aleluia! Porque lá em Isaías 40, abre a sua Bíblia em nome de Jesus. Glória te damos, Senhor. No versículo, aleluia, 29 diz: porque Ele dá vigor ao cansado. Você está cansado da luta? Você está cansado dos problemas? Você está sendo sobrecarregado, está sentindo oprimido a situação? Ele fala: eu dou vigor ao cansado, eu multiplico a força àquele que não tem vigor, àquele que não tem força. Quando você parece que tudo se acabou, quando não tem força, o seu Espírito vem sobre nós e dá força, dá vigor. A irmã Tamir está falando aqui, né? Está no momento que ela está se sentindo vazia. Como é que eu posso me sentir vazio tendo aquele que me enche? Está sentindo vazio no momento? É estado. Eu vou buscar aquele que pode me preencher. Não é ouro, nem prata, nem é homem, não é pai, nem é mãe, nem é namorado, não é dinheiro, mas aquele que pode nos encher é a presença do Espírito Santo de Deus, que vem dar força, a sabedoria. A minha força não vem do homem, vem dele, vem de Deus. Ele é a minha força. Aleluia! Quando Paulo fala: quando estou fraco, estou forte, que no momento da fragilidade, da fraqueza, ele buscava a Deus e se tornava forte, renovado espiritualmente, avivado pelo Senhor. E meu irmão, os céus estão abertos sobre nós, o véu foi rasgado, você tem 24 horas para você entrar nessa dimensão. Se você deseja, a Bíblia fala: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate se abre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele multiplica a minha força, Ele dá vigor ao cansado, Ele é a fonte do que eu preciso, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão: meu irmão,
Você só vai parar quando a sua vitória chegar. Tem pessoas que param antes da vitória. O vencedor ele só para quando a vitória chega. Negócio de desistir? Não. Lutar é sempre e desistir é jamais. O homem de Deus que crê em Deus, ele sabe o que é dele está reservado e no tempo determinado se cumprirá, porque aquilo que Deus prometeu é fiel para cumprir. Aleluia! É fiel, independente dos dissabores, independente das lutas, independente, porque é independente mesmo. Se não fosse assim, Davi não pedia a Deus para instruir as suas mãos para a peleja, porque ele sabe que encara muitas pelejas, encara muita adversidade, ter aflições sim, mas em Cristo, por meio dele, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não é sozinha, por meio dele. Aleluia! Por isso que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, meu irmão, em nome de Jesus, receba essa palavra. Se essa palavra não é suficiente para te erguer, te colocar de pé, meu irmão, Jesus tem que parar agora aqui e aparecer o Deus Todo-Poderoso para você, não é possível. Romanos 8, ou crê na palavra ou você não crê. A palavra é o próprio Senhor. Romanos 8, versículo 31. O que diremos a estas coisas? O que você pode dizer diante dessa adversidade que você está passando? Qual é a crise que você está enfrentando? Aleluia! Você vai dizer essas coisas o quê? Crise, você me venceu. Crise, eu estou deprê. Eu estou triste. Hoje eu não vou contar, não, estou tão desanimado. Você está dizendo assim? É isso que Deus está te ensinando? Você quer vencer dessa forma? Você quer chegar onde? Quer viver sob o espelho dessa maneira? Que diremos essas coisas? O negócio, o problema é grande mesmo. Está difícil mesmo. Agora não dá para mim mais não. Acabou, estou cansado. Vou desistir. Vou bater no tatame. E o diabo está batendo palma. Meu irmão, no meio dessa guerra, no meio de uma luta, só um sai vencedor. E eu espero que seja eu e você em nome de Jesus. Ou o diabo ele triunfa, ou é a palavra que vai triunfar na sua vida e você vai vencer. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Olha que a palavra fala. Que diremos? Aqui o subtítulo desse texto da minha Bíblia está assim: Cântico da Vitória. Isso não é cântico da derrota não. Tem pessoas cantando derrota, né? Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus, o que eu tenho que declarar? Qual é a minha confissão de fé? Quais palavras têm que sair da minha boca? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Alaxara malacantarai. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Meu irmão, Deus já demonstrou o seu grande amor e fez algo mais espetacular ao nosso favor. Ele deu o seu filho. Qual é o pai aqui que deu o seu filho por amor do pecador? Ele demonstrou esse amor. Ele fala: se Deus já deu o seu filho, nem poupou o seu filho para morrer naquela cruz em nosso lugar, também com ele não dará todas as coisas? Se o maior feito de Deus ele já operou a nosso favor, o teu problema é um café pequeno diante daquilo que Jesus conquistou na cruz por amor à nossa vida. Aí diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Aí versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? Quantos cristãos estão deixando de cultuar a Deus? Estão deixando de caminhar? Estão em embaraços porque estão aqui nesse versículo exercendo de uma forma contrária. Aqui fala: quem nos separar do amor de Deus? Aí o crente fala: por que você não é igreja? Estou com muito problema, tribulação. O que a Bíblia está falando? Aí fala: angústia, estou angustiado, estou com enjoo até, estou uma coisa ruim dentro de mim, uma coisa enjoada. Com meu papel com barbante está embrulhado.
Aqui fala, quem separa do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição. Estão me perseguindo. A fome, ou seja, está passando dificuldade. A nudez, perigo, a espada. Está fazendo uma pergunta aqui à igreja. Será isso é maior do que o Deus que serve? Será que essa situação é maior do que Deus que você professa, do que eu e você servimos? Se Ele é o Todo-Poderoso, Ele está acima da tua crise, Ele está acima da tua angústia, Ele está acima da tua enfermidade, Ele está acima de qualquer tipo de situação que você possa passar, porque Ele é maior do que tudo isso. Somente uma palavra liberada da boca dEle muda a nossa vida. Aleluia. Aí diz, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, todo dia fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37. Mas em todas essas coisas, que coisas? Angústia, tribulação, escassez, problema, perseguição, não sei o que, não sei o que lá. Mas em todas essas coisas, aquele que se mantém firme, aquele que confia em Deus, aquele que crê que Ele é fortaleza, aquele que crê que Ele é refúgio, aquele que crê que é socorro bem presente, aquele que sabe que ajuda com o Senhor só, aquele que entende que Ele multiplica na força e me dá vigor quando estou cansado, meu irmão, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. E por aí vai. Você quer mais motivo para você não desistir? Precisa? Vamos para o teu irmão, para ver se ele está triste ainda. Vamos para ver se você precisa, filhinho. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, Isaías 41, versículo 10. Vamos lá. Sacode o vaso aí, vai entrar mais um pouquinho aí. Isaías 41, versículo 10. Diz a palavra do Senhor: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo. Te sustento com a destra da minha justiça. Meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Tem uma palavra que fala: eis que te tomo pela mão direita, te esforço, te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Como é que você pode andar longe de um Deus desse? Como é que você pode se entregar a situações onde Deus Ele tem o poder de mudar a situação que estamos vivendo, o quadro que está sendo pintado? Sabe qual é o problema do cristão, irmão? Ele não sabe qual o fim da sua história e fica inquieto. Ele não sabe que aquilo que tem de melhor está reservado por Deus. Eu não sei qual o fim do meu ministério. Muitas coisas Deus vai operar, mas tem um plano de Deus para ser cumprido aqui nessa terra. Eu não sei, mas Ele fala que tem o melhor dessa terra para mim. Eu vou continuar independente das lutas. Você acha que não passa dificuldade? Você acha que não passa crises? Você acha que não são perseguidos? Não tem momentos? Mas nós nos renovamos no Senhor. Ele fala que renova nossas forças e nos faz subir como asas de águia. Eu sei aonde é a fonte. Essa fonte se chama Jesus Cristo, palavra de Deus. Aleluia. Ele é a vida que eu preciso, a vida com abundância. Então, amados, aqui está falando: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre. Quantas pessoas vendo fantasma? Porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, a Bíblia fala em Provérbios 29, se não me engano. Ele fala o seguinte: que meu povo, por falta de profecia, o meu povo se corrompe. Quando a falta da profecia, vamos ver isso em nome de Jesus. Provérbios 29, 18. Olha só. O desânimo rouba a visão de Deus da tua vida. Provérbios 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é bem-aventurado. Quando a Bíblia fala de profecia, está falando de visão, está falando de futuro. Profecia se fala aquilo que vai acontecer.
Quando o povo, homem e mulher de Deus, ele perde a visão, ele perde os sonhos de Deus, se corrompe. O sonho para o ministério, ele perde a visão daquele sonho, o ministério sofre naufrágio. A visão que Deus tem para a família, mas ele entrega o desânimo, aquele sonho deixa de se cumprir, por quê? Ele desacreditou. Quantos ficaram fora da promessa de Deus, ainda que Deus falou que ia colocá-los numa terra que manda leite e mel? Várias pessoas morreram e pereceram no deserto por causa da incredulidade. Deus não prometeu? Prometeu. Mas o que Deus pediu ao povo? Fé. Aleluia. Por falta de profecia, por falta de visão, o povo se corrompe. Mas olha só, mas o que guarda a lei, que guarda a palavra, esse é bem-aventurado. Deus falou, ele é poderoso para cumprir aquilo que ele disse, porque Deus, ele é fiel. Quantos estão entendendo? Diga glória a Jesus. Meu irmão, em nome de Jesus, independente da situação que você está vivendo ou passando, Deus é poderoso para mudar isso. Deus, ele demonstra isso em termos de visão. Ele deu uma visão a um homem chamado Ezequiel. No capítulo 37, Ezequiel foi a visão do vale de ossos secos. Qual era a visão que Deus deu a Ezequiel? Não era somente dos ossos secos. A visão é Deus trazer vida àqueles ossos e levantar um grande exército. Quando Deus, ele leva Ezequiel àquela situação, a um monte de ossos secos, e pergunta: o que você está vendo? Aleluia. Ele queria ver aquilo que ele estava vendo. O que a sua visão humana está vendo? O que as suas vistas estão dizendo? Aos olhos humanos, ele estava vendo que aquilo ali estava seco, acabado. A Bíblia fala que não devo andar por vista, tem que andar por fé. A tua vista, a visão natural, pode se tornar inimiga da visão de Deus, porque visão fala de futuro. Vista é aquilo que você vê aqui agora, é sentido natural. Ele fala que nós não devemos andar por vista, segundo Coríntios 5, 7, 17, não é isso? Mas andar por fé. Então o que acontece? O que tu vê, Ezequiel? Eu vejo um vale de ossos secos. Aí Deus faz uma pergunta: eu não posso transformar esses ossos em vida? Eu não posso trazer vida àquilo que está morto? Ezequiel fala assim: tu sabes. Aleluia. Aí em outras palavras Deus fala: se eu sei, profetiza o homem de Deus diante desse vale. Sabe o que é isso? Confesse a palavra de Deus nesse vale que você está